Obrigado, Val. Convido a igreja, abra sua Bíblia em Neemias. Neemias, hoje, no capítulo 7, a partir do versículo 5, iremos até o versículo 69, um texto um pouco mais longo do que o usual. Vamos meditar nessa noite no que o Senhor quer nos ensinar através da palavra, através do diário pessoal de Neemias e o que esse homem deixou registrado para a posteridade. Você que tem acompanhado domingo após domingo, você que tem ouvido dessa mensagem, sabe que estamos estudando o tema Reconstruindo Valores Cristãos Autênticos. Reconstrução é a palavra-chave no livro de Neemias, e todo cristão necessita reconstruir de vez em sempre os valores dos quais acredita, dos quais tem compromisso. Hoje, especialmente, olhando para esse texto de Neemias, capítulo 7, do versículo 5 ao 69, eu quero pensar com você: quando se fizer chamada, esteja lá, e um dia a chamada será feita, mais cedo ou mais tarde, esse dia vai acontecer. E nesse texto, Neemias nos propõe uma lista grande, uma lista com nomes, com famílias, com circunstâncias que ele deixou registrado para a posteridade. Lista em matéria de Bíblia, em matéria do povo de Deus, sempre foi importante. Por quê? Listas marcam eventos, listas marcam momentos que as pessoas passaram, contam histórias, e principalmente, listas elas marcam coisas, nomes, eventos dos quais nós não podemos esquecer. Por exemplo, lista mostra que devemos dar honra a quem tem honra, e escrever o nome lá é justamente fazer isso. Listas mostram a importância de eternizarmos pessoas e coisas que jamais poderiam cair no esquecimento. Por toda a Bíblia, genealogia é algo muito abordado, seja em Romanos 16, como fizemos a leitura, seja em Mateus, seja em Lucas, seja em outros textos do Antigo Testamento, você vai encontrar muitas genealogias. Não é à toa que pessoas escrevem obras literárias hoje e dedicam aquela obra aos nomes das pessoas que contribuíram para aquilo ou que são importantes, e eles querem que todo mundo lembre daquele momento. Lista mostra que pessoas não podem ser esquecidas, pessoas são eternas, e se nós estamos hoje aqui como estamos, se somos o que somos hoje, como estamos vendo de manhã, é porque andamos, sim, sobre o ombro de gigantes da fé do passado, homens e mulheres que deram as suas vidas pela causa do Evangelho, e muitas delas, para a glória de Deus, têm seus nomes registrados na Bíblia, para quando a gente olhar, pensar e lembrar de tudo que viveram. Paulo mesmo disse em Romanos 16, na leitura paralela que fizemos hoje, dizendo: fulano de tal arriscou a vida por mim, fulano de tal é mãe de Cicrano, que também foi uma mãe para mim, saudai a esses no Senhor. Mas aqui no nosso texto, olhando para Neemias, perceberemos que Neemias, nada do que fazia, ele fazia por orgulho, nada que Neemias fazia, ele fazia com intenção errada. E que homem digno de ser imitado. Nada ele fazia para se aparecer, nada ele fazia para ganhar aplausos, elogios ou ser reconhecido para as pessoas, nada ele fazia para ser admirado por quem estava em volta dele. Isso faz quem tem algum tipo de problema psicológico ou de caráter, que faz tudo para angariar vantagens de outras pessoas, mas não Neemias. Neemias não tinha esse coração. Neemias, antes de fazer qualquer coisa, e depois que fazia, Neemias orava, Neemias clamava a Deus, Neemias perguntava se aquilo era da vontade do Senhor, Neemias se submetia à vontade de Deus, principalmente
quando o assunto tinha a ver com o povo do Senhor. Ele se preocupava, ele orava, ele perguntava a Deus se aquilo agradava o coração do Senhor. Lendo o texto de Neemias, a impressão que a gente tem é que ele perguntava o tempo inteiro, tipo assim: é isso mesmo, Deus? É agora que eu tenho que fazer? É dessa forma que o Senhor quer? Isso agrada de verdade o seu coração? E se a resposta fosse sim, e somente se fosse sim, Neemias agia. E a resposta que a gente tem, que era verdade isso, que depois de acontecido, ele registrava no diário pessoal, contando que aquilo foi confirmação da vontade do Senhor. Daí nós temos esse livro onde podemos nos deleitar e estudar. Isso também deve ser um compromisso meu e seu. Antes de fazermos qualquer coisa, eu preciso perguntar se isso agrada ou não ao coração de Deus. Eu preciso ter plena convicção que isso está de acordo com os propósitos eternos do nosso Senhor. E vale sempre uma pergunta: é isso que você faz quando decide fazer ou abandonar um curso? É isso que você faz quando decide mudar de emprego ou tomar uma decisão simples ou importante? Deus, meu irmão, Ele é a sua prioridade. Você quer saber o que Deus acha disso? Ou você faz e espera para ver o que vai acontecer? Neemias, eu sei qual era o compromisso dele, mas olhando para a vida de Neemias, eu preciso colocar a minha vida nesse texto e enxergar como anda meu compromisso com Deus. Neemias, ele coloca o nome de todos os seus irmãos nessa lista, mostrando o compromisso que eles tiveram com o Senhor, mostrando que foram libertos do cativeiro e que voltaram para Jerusalém. A lista extensa de Neemias, que também se encontra lá em Esdras, no capítulo 2, a mesma lista com algumas diferenças, mas a lista de Neemias vamos conhecer hoje à noite. Mas o mais importante, e a lista de Deus, e o seu nome na lista eterna do Senhor. Tenha plena certeza, quando se fizer chamada, esteja lá, que seu nome faça parte da lista do Senhor, porque um dia, e esse dia vai chegar, a corneta soará, todos olharão para o céu se abrirá em glória, e todo olho verá a cena mais aguardada por alguns e mais temida por outros tantos. E essa cena é Jesus voltando em glória, todos os olhos mirando para o céu, olhando para as nuvens e vendo Jesus com seu exército celestial, descendo do céu e chamando e buscando aqueles que lhes são seus. E nesse dia, Jesus não vai trazer em sua mão uma lista, Ele não vai trazer em sua mão um livro, uma relação, mas Ele vai trazer em seu coração uma relação daqueles que hão de ir com Ele para o céu. E Jesus vai chamar a todos que lhe pertencem, e as pessoas que são dele responderão presente de uma maneira diferente. Elas subirão com ele nas alturas, sendo amparados pelos seus anjos. Que cena gloriosa, esplêndida será essa quando ela acontecer. Paulo entendeu isso. Paulo, quando pensou nisso, o grande apóstolo, ele deve ter ficado muito emocionado, tanto que ele escreveu em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,17, assim, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse dia vai chegar em breve, e o dia que ele chegar, você subirá com Cristo para o céu. Quando se fizer chamada, meu irmão, esteja lá, não tenha dúvida, não titubeie em sua fé, tenha plena certeza, não amanhã, não depois, mas hoje, que o seu nome está no livro da vida do Cordeiro, que o seu nome está escrito no coração de Cristo, e que Jesus, na sua volta, Ele vai levar você para a glória juntamente dele. Olhando para esse texto longo,
eu quero pensar com vocês de 3 maneiras que você pode ter certeza que o seu nome está no livro da vida. 3 formas que você pode confirmar isso no seu coração. Do versículo 5 ao 60, um texto um pouco maior. Para seu nome estar na lista do Cordeiro, você tem que viver e fazer a vontade de Deus. A sua vida tem que espelhar a vontade de Deus. Quando Jesus, perguntado pelos discípulos como deveria orar, em Mateus capítulo 6, ele ensinou a orar e fez questão de dizer: quando você for orar, feche-se no seu canto e coloque seu coração diante de Deus e ore ao nosso Pai que em secreto vê todas as coisas e diga: Senhor, faça-se a sua vontade, venha o teu reino e que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Quem tem o nome na lista eterna faz a vontade de Deus. Segundo, no versículo 61 até o versículo 65, quem tem certeza que está na lista não é surpreendido, não toma um susto, não vai para a lista e procura o nome e não o encontra. Quem tem o nome lá, ele não será surpreendido. E por fim, versículos 66 ao 69, quem tem o nome na lista do Cordeiro, ele luta pela salvação de todos que estão à sua volta. Todos, sem exceção. Ele trabalha, ele luta, ele ora, ele simplesmente se entrega a esse propósito. E para pensarmos hoje, uma boa analogia que a gente pode fazer a nossa vida cristã com Deus, com toda certeza, é o consagrado, emocionante, e não há quem não tenha se arrepiado ou chorado quando assistiu o filme americano chamado A Lista de Schindler. A Lista de Schindler é um filme de 1993, parece até que fazia menos tempo que ele foi lançado, e lá em 1993 foi lançado esse filme contando a história de um homem chamado Oskar Schindler, um empresário alemão que pela sua atitude salvou a vida de mais de 1000 judeus do holocausto nazista, e ele salvou essas vidas empregando esses judeus na fábrica a qual ele possuía. Esse filme, Spielberg fez a direção dele, e nesse filme, atores consagrados fazem parte do elenco desse filme. Alguns você assiste e ama, outros você assiste e respeita, outros te dão um sentimento de ódio tremendo no coração, porque o filme expressa uma verdade muito grande. Foi sucesso absoluto de bilheteria esse filme quando foi lançado. Ganhou 7 Oscars esse filme. Melhor diretor, melhor filme, entre outras categorias que foram ali colocadas. Recentemente, em 2007, esse filme foi eleito por um instituto americano como o 8º melhor filme da história do cinema americano. E a crítica, ao ser ouvida a respeito disso, considerou, a crítica especializada em cinema, que ele é um dos melhores filmes já feitos na humanidade. De fato, esse filme marcou história, esse filme marca a nossa vida, e de vez em quando precisamos voltar e assisti-lo novamente, para refletir, para amolecer o nosso coração, que se endurece com tanta facilidade. Olhando para o filme A Lista de Schindler, você vai perceber que nós, cristãos, somos exatamente como aqueles judeus, frágeis, fracos, indefesos, presas do mal que queria a todo custo destruir a vida dele, e não media esforços e crueldade para fazer isso. No filme, o mal ou Satanás vai ser representado por um cruel oficial do exército nazista ou da SS, a polícia nazista, que mata, que apronta, que tortura, tudo por crueldade, por prazer ou por sadismo. E isso o filme inteiro vai mostrar. E a salvação desse povo sofrido, ela é demonstrada através da vida de Oskar Schindler e a sua lista tão bem elaborada e tão bem paga. O detalhe cristão do filme, que para cada judeu que Schindler salvou, ele teve que pagar um alto preço. Schindler era um homem rico, e ele gasta
toda a sua fortuna para corromper os oficiais nazistas e pagar alma por alma. Quando Schindler entra em falência, quando o dinheiro de Schindler acaba completamente, graciosamente, Deus põe um fim na Segunda Guerra Mundial. Acabam os campos de concentração, e esse homem pode carregar no seu histórico, na sua biografia, ter salvo mais de 1000 pessoas, exatamente como Jesus fez por você, como Ele fez por mim. Jesus pagou o maior de todos os preços, pela minha e pela sua alma, pela minha e pela sua eternidade, para colocar o nosso nome na lista eterna daqueles que hão de herdar a salvação. Pensando nisso, do versículo 5 ao versículo 60, vamos pensar, primeiro ponto, de como termos certeza de que nosso nome está na lista eterna de Jesus. E para estar lá, precisamos fazer a vontade de Deus. Versículo 5 diz assim: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias, fazer uma lista. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito, do versículo 6, agora até o versículo 61, pelo menos até o 69, ele vai colocar todos os nomes que ele estava encontrando nessa lista. O nome primeiro do homem, o nome do pai da família, o nome do sacerdote, e na sequência, quem fazia parte da família desse homem. Faça a vontade de Deus. Essa vai ser a grande marca de que você faz parte da lista do livro da vida do Cordeiro. Fazer a vontade de Deus é não desafiar o que Deus manda para a sua vida. É uma loucura desafiar a vontade de Deus e achar que sairemos ileso disso. Paulo, quando ele fala aos Romanos, lá no capítulo 12, ele fala a parte teórica até o capítulo 11, no 12 ele se torna prático, e ele fala, não tem jeito de viver uma vida com Deus, versículo 1 e 2, se você não transformar a sua mente, não renovar a sua maneira de pensar. Não tem jeito, crente, se você não olhar para um espelho, você sozinho, e perguntar para aquela imagem que você está vendo, você é salvo mesmo? Você pertence a Deus mesmo? A sua vida tem sido santa diante de Deus? Não se surpreenda que você vai olhar para essa imagem vai começar a chorar. Não se surpreenda que dessa imagem os olhos ficarão vermelhos, quando você questionar sinceramente diante de Deus, como tem sido a sua vida com Ele. Paulo ensina que eu preciso disso, eu preciso repensar a minha vida. Eu não posso fazer a vontade de Deus como faz um ateu, que faz como se Deus não existisse, como se Deus não importasse, como se Deus fosse a última das figuras que eu deveria consultar. Deus tem que ser prioridade na sua vida, meu irmão. Do acordar ao deitar, Deus tem que ser consultado sobre tudo. E se você não tiver a paz no coração, como diz Paulo aos Colossenses, que a paz de Cristo tem que ser o árbitro no seu coração, se você não tiver essa paz, continue a perguntando, porque não importa o assunto, não importa o que você está fazendo de acordo com a vontade de Deus? Não ache isso, tenha plena certeza disso. Neemias, ele não fazia o que achava, não fazia o que dava na mente, não fazia o que dava na telha, não fazia o que dava no coração, ele fazia o que era a vontade de Deus. Por isso ele diz no versículo 5, Deus pôs no meu coração. E quando Deus põe no coração de Neemias, Neemias vai e registra o nome dessas pessoas. Na Bíblia tem uma história muito semelhante, mas de efeito contrário. Davi, certa vez, no auge do seu império, no auge do seu orgulho, já como rei de Israel, ele resolve fazer uma lista, um recenseamento dos homens que ele possuía. Mas Deus disse a Davi para não fazer isso. Deus disse a Davi para não se orgulhar e para não ter essa conduta, mas Davi se orgulhou, e o orgulho é tão grande que cega os olhos e a gente não consegue ouvir a voz de Deus.
Davi ficou cego, ficou surdo, não ouviu a voz de Deus, e o seu orgulho falou tão mais alto, que ele foi e fez o que estava no seu coração. Acredite, meu irmão, quando você não ouvir a voz de Deus, tenha certeza que você estará ouvindo a voz do inimigo das nossas almas. Nós sempre ouviremos uma voz, se não de Deus, será do inimigo das nossas almas. E a diferença entre ambas, que o inimigo só vai falar para você o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Dentre as muitas coisas que Nietzsche escreveu, essa a gente pode dizer que é extremamente sábia, quando ele coloca que o pior inimigo e mais perigoso que você vai ter durante toda a sua vida é a sua própria natureza caída, deturpada, seu pecado, que vai fazer você tomar decisões precipitadas na vida. Em 1 Crônicas 21:1, o texto registra assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Davi deixou de ouvir a voz de Deus, e quando deixamos de ouvir a voz de Deus, nós somos vítimas fáceis da voz do inimigo. Meu irmão, você tem lido a palavra de Deus durante a semana? Você tem dedicado ao Senhor um tempo devocional? Você tem ido para a Bíblia e falado para Deus: Deus, fala o que eu preciso ouvir. Você vai para a Bíblia como foi Santo Agostinho e disse: Deus, machuca a minha alma, porque quanto mais o Senhor machuca, mais eu te amo. Você tem lido a palavra de Deus, gente, durante os seus dias, durante o trabalho, durante o estudo, no seu momento com Deus? Não tenha dúvida, Deus não aceita o orgulho, Deus não admite a prepotência, e Deus não admite quando um filho dele toma decisões sem consultar a sua vontade. Davi fez isso. Davi errou, mas Davi não errou sozinho. Com o erro de Davi, milhares de pessoas inocentes pagaram o preço pelo erro dele. Nós vimos hoje que cada vez que tomamos uma decisão equivocada, a decisão pode ser individual, mas a consequência sempre será coletiva. Gente que não merece, gente que não precisa, paga o preço da nossa decisão errada. No capítulo 21:17 de 1 Crônicas, Davi disse: e disse Davi a Deus em oração quando tudo aconteceu: não sou eu que disse que se contasse o povo, eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Mas não é assim, Davi, que funciona. Davi, quando você erra, você macula um monte de gente que não precisava sofrer com isso. E o desafio nosso, gente, seja humilde, pare imediatamente com qualquer conduta que contraria a vontade de Deus, pague o preço, mas não experimente a ira do Senhor. Moisés, escrevendo o Êxodo, ele disse, no 34, versículo 6, o Senhor Deus é misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e vontade. É verdade, Deus é assim, é a natureza divina, mas nossa geração esquece disso, vive como se isso não existisse, e para isso Hebreus capítulo 10, 31 faz o alerta: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Viva a sua vida de maneira que a vontade de Deus prevaleça em todos os fatos, e a vontade de Deus é que você vá para o céu. Deus, ele veio ao mundo como homem por isso, ele foi torturado por isso, ele morreu na cruz por isso, ressuscitou por isso, e ele vai voltar depois de preparar o lugar exatamente por isso. Esse dia em que as cornetas soarão, quando se fizer chamada, esteja lá, meu irmão.
que a sua vida esteja ali com Jesus, mas não esteja lá sozinho, não vá sozinho para o céu, chame mais pessoas, gaste a sua vida como fez Oscar Schindler, gaste a sua fortuna, gaste o seu tempo, gaste o que você tiver para levar pelo menos mais um para Jesus, dedique a sua vida para trazer um, porque quando se salva um, se salva o mundo inteiro. Que lição maravilhosa do filme, que lição maravilhosa você acompanha na palavra de Deus. Eu quero te desafiar, seja o Oscar Schindler desta geração, seja o Oscar Schindler da tua casa, do teu trabalho, da tua escola, seja aquele que se preocupa com a salvação de pelo menos mais um para Jesus. Ouça-me bem com todo o seu coração, meu irmão. Você não pode ir para o inferno, meu irmão, não pode. Seus filhos não podem ir para o inferno por causa de erro seu, meu irmão, não pode. As pessoas que você ama não podem pagar o preço na eternidade por uma vida displicente tua, não no que depender de nós. Deus quer que a gente dedique a nossa vida pela salvação de pessoas. Neemias fez isso. Ele lutou pelos irmãos, ele registrou o nome dos irmãos para toda a eternidade. E assim como na lista de Neemias, você deve pensar nisso para a tua vida. Primeiro nome de cada lista que ele coloca, vem dos chefes de família, para dizer que eu e você que é homem que me escuta, esse peso está sobre os nossos ombros. Levar nossa família para Deus é peso que Deus coloca sobre nossos ombros. Você olhando a partir do versículo 6, são estes os filhos da província, e ele começa a descer nome de família. Por exemplo, no versículo 9, os filhos de Cefatias, no 10, os filhos de Ará, no 11, os filhos de Paate Moabe, no 13, os filhos de Zatu, 14, os filhos de Zacai, 18, os filhos de Adonicão, 19, os filhos de Bigvai, 20, os filhos de Adim, e por aí vai. Ele cita nome do pai de família, do cabeça da família, de como essa pessoa conduziu a sua família para Deus. Sejamos sábios como foi Josué, quando registrou no capítulo 24, versículo 15, eu fiz a minha escolha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Homens que têm nome na lista, fazem a boa escolha, e lá Josué deixa muito claro, escolham a quem vocês vão servir, eu e minha casa já decidimos, nós serviremos ao Deus vivo e verdadeiro, não escolha viver para si. Essa missão é sua, homem, essa missão é minha como homem, liderar a minha casa para o Senhor. Você tem feito isso? Ou você tem se escorado em desculpas? Ou você vive arrumando desculpa para não liderar, para não orar, para não ter comunhão, para não cultuar? Deus conhece a sua vida nos mínimos detalhes. E você pode ter certeza que Ele vai tomar conta de como você conduziu a sua família. Meu irmão, quando se fizer chamada, esteja lá. Que o seu nome faça parte do livro da vida do Cordeiro, que dali o seu nome não saia, que você tenha seu nome registrado, que Deus diga na lista celestial dele, aqui entrou o Gilberto Almeida e sua esposa Maria Helena e os filhos Axa e Juan. Oh, glória a Deus, se for uma verdade na tua vida, meu irmão, se for verdade na minha vida, que a gente tenha um testemunho tão verdadeiro, que pessoas vão juntamente conosco para o céu. Versículo 61 ao versículo 65, a lista ela continua, mas a lista ela diz assim: não seja surpreendido. Muita gente estava no meio do povo de Deus, da família de Deus, mas eles não eram povo de Deus. Faziam o mesmo que todo mundo faziam, eram pessoas importantes, sacerdotes, homens que dizimavam, que ofertavam, que davam seu dinheiro, pessoas que oravam, que liam o livro sagrado, pessoas que frequentavam o templo, as sinagogas, que faziam sacrifício, pessoas que olhando era uma bênção, exteriormente eram pessoas maravilhosas, mas o texto diz que não passavam de pessoas
iludidas. Olha o que ele diz no texto. Os seguintes, versículo 61, os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. E quem são esses? Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, pessoas do meio ali religioso, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Olha o 64, que triste, isso não pode acontecer com você na eternidade, de jeito nenhum. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pois foram tidos por imundos para o sacerdócio. Que desgraça, que tristeza. Olhar no livro da vida do Cordeiro, você ver o céu aberto, Jesus chamando para a glória, pessoas queridas subindo e você ficando nessa terra para o martírio, para o sofrimento, para ser enviado para o lago de fogo e enxofre. Que tristeza, uma pessoa fechar os olhos na terra e quando olhar para Jesus não receber um abraço dele, mas a condenação eterna de Jesus. Que tristeza olhar uma lista da qual o seu nome não está. Meu irmão, não seja surpreendido. Essas pessoas parece que chegaram, peito estufado, olhar arrogante, olharam para aquela enorme lista que estava ali de milhares de pessoas, e eles tinham uma certeza: meu nome está lá. Eu fiz por merecer, eu me dediquei para isso, eu sou bom e sou indispensável, o meu nome com certeza está lá e ninguém nesse mundo ousaria esquecer-se de mim e não colocar meu nome. Fizemos boas obras, somos gente boa, e olharam a lista de cima e embaixo e nada, olharam de novo e nada. Primeiro veio aquele orgulho, segundo a decepção e no final o desespero total de não ter o nome naquela relação que estava escrita. E por quê, gente? Porque diante de Deus, quem está na presença de Deus e não vive segundo a vontade de Deus, eles eram considerados, versículo 64, eles eram tidos por imundos. Imundos, ele quer dizer, eles estavam no rebanho, mas não eram ovelhas, eram lobos devoradores, eram porcos que se sujavam na lama, eram cães que comiam cadáveres, ou eram simplesmente cadáveres apodrecendo que não tinham noção de que já estavam mortos há tanto tempo. Num contexto judaico, isso é ser imundo. E quando essas pessoas, no alto do seu orgulho, olham para a lista, eles eram tidos como imundos. Não faça parte, irmão, de uma lista dessa. Ou melhor, que o seu nome esteja na lista do Cordeiro, no livro da vida, nos salvos. Aqueles que não estavam, essas pessoas, são os que passarão pelo julgamento de Apocalipse 20, diante do trono do Cordeiro, que serão julgados, lançados no lago de fogo e enxofre, no inferno, por toda a eternidade. Eles estavam na igreja, mas eles nunca foram igreja. Meu irmão, tenha uma certeza na sua vida, que ser igreja te levará a estar na igreja. Vai te dar um desejo, e quando você não pode estar, isso te incomoda, isso mexe com o teu coração, e você faz das tripas coração para lá estar. Ser igreja, obrigatoriamente te levará a estar na igreja. Teu coração é assim, meu irmão? Tua alma lateja desse desejo? Quando é quarta-feira, você sabe que tem culto e você não pode vir por estar trabalhando, estudando. Teu coração se liga à igreja pensando no que está acontecendo lá? Se você está em casa, você desliga computador, celular, televisão e tira uma hora do seu tempo para estar em comunhão com os irmãos? Ou não precisa? Ou o sofá é mais gostoso, a cama é mais atraente, o cansaço fala mais alto? Ser igreja te levará a estar numa igreja. Mateus 7, 22.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não fizemos maravilhas. E a resposta você já sabe: eu nunca te conheci. Acredite, meu irmão que está aqui, meu irmão que está me ouvindo, tem muita gente imunda dentro da igreja evangélica no mundo. Muita gente imunda. Não seja você um deles. Não seja você uma delas, meu irmão. Ame a Deus do fundo do teu coração. Tenha plena certeza que você é bênção para o reino de Deus. Tenha certeza de que seu nome está na lista eterna dos que são bênção e abençoados pelo Senhor. Olhando para esse texto, o pior é que eles não se lamentaram sozinhos. Eles são chefes de família, e aqui o texto bíblico ainda faz questão de mostrar a quantidade deles, 642, que não eram da lista, que não eram salvos, que preferiram o pecado e levaram seus familiares juntos. Sabe como? Pelo mau testemunho, pelo orgulho, pelo pecado e por uma vida que desconsidera completamente estar na presença de Deus. E o triste é que isso não tem volta. Essa surpresa não tem segunda chance, não tem plano B. Jesus, ele explicou isso pessoalmente, quando ele contou a parábola famosa do rico e Lázaro. Em Lucas 16, 27 a 31, tem um relato bem claro dessa parábola. E disse ele, o rico, quando morre e vai para o inferno: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, os profetas, que eles os ouçam. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Acredite, em breve Jesus, ou ele nos chamará para a glória, ou ele virá nos buscar para viver com ele na eternidade. E quando se fizer chamada, esteja lá, meus irmãos. Esses foram surpreendidos pelo orgulho, pela insensatez, por uma vida sem se importar com Deus. Por fim, do versículo 66 ao versículo 69, a última certeza, a última prova de que o seu nome está na lista eterna, de que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, a última prova de que você é um cidadão do céu. Esse texto, ele vai dizer que toda a congregação, versículo 66, toda a congregação junta foi de 42.360. E no 67, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. O que ele está dizendo é assim: exceto aqueles que foram considerados imundos, o povo de Deus contado era um grande povo. E além do povo de Deus, o detalhe bonito, o detalhe que chama a sua atenção, que milhares de servos também foram juntos. 7.337, para ser mais preciso, como diz o versículo 67. Isso é uma verdade, eu tenho plena certeza. É claro que foi assim, porque a primeira marca de um salvo é levar as pessoas que estão à sua volta para Cristo. A primeira marca de um salvo é dar testemunho, é ser dedicado, é perdoar, é fazer de tudo para que as pessoas à sua volta enxerguem Jesus Cristo em si e não a sua própria atitude. Todo mundo precisa ouvir, gente, da mensagem que salva. E eles vão ouvir através da nossa vida, não do que falamos, mas do que testemunhamos, do que mostramos. Não basta que nós sejamos salvos, não basta que a nossa família seja salva, nem que nossos parentes sejam salvos, não bastam nossos amigos, nossos colegas de trabalho, não bastam nossos vizinhos. Dê testemunho para aquele desconhecido no ônibus, dê testemunho para aquele desconhecido no restaurante ou no lugar público. Seja a Bíblia aberta, que todo mundo pode ler a olho nu.
Tenha um testemunho irrepreensível, como foi Neemias. Neemias era a imagem de Deus entre aquelas pessoas. Esse é o meu compromisso. Esse é o seu compromisso. É assim com você? Adolescente que me escuta, é assim com a sua vida, adolescente? Outras pessoas aqui onde você mora ou na escola estão amando Jesus por causa de você? Ou nem sabem que Jesus existe? Ou pior, fogem de Jesus para não se parecer com você? Tem sido assim a sua vida? Você tem agregado pessoas para o reino de Deus? Ou você tem afastado pessoas do amor de Cristo pela sua vida? Seja sincero, responda isso para o teu coração. Adultos, a sua vida é assim também? Você é tão irrepreensível perante as pessoas que quando alguém lembra do seu nome, ele lembra de Jesus Cristo e do sacrifício dele na cruz? Ou quando alguém pensa em você, ele pensa em tudo, principalmente em não querer ser cristão igual você? Quantas vezes eu já ouvi isso da boca de pessoas? Para ser crente e parecer com fulano, me desculpa, me deixa do jeito que eu estou. É bem melhor ser do jeito que eu estou, por causa de testemunhos ruins e negativos. Neemias, ele ensinou o povo, mas o povo tinha um coração ensinável. Neemias gastou a sua vida com o povo, e o povo abriu o coração para entender que precisava fazer a vontade de Deus e contagiar o mundo em sua volta. Aquelas pessoas queriam ter os seus nomes registrados no livro da vida. E você? Teu nome já faz parte? É desejo do teu coração ter seu nome registrado? Tenha uma certeza: quando se fizer chamada, esteja lá. Pessoas são o método de Deus, e Deus vai usar você para salvar outras pessoas. Esse é o método que Ele escolheu. Mas cuidado, o inimigo, da mesma maneira, vai tentar usar a sua vida para afastar pessoas do caminho de Deus. Não leve esse peso para a eternidade, meu irmão, de jeito nenhum. Qual é a sua escolha? Ou você serve a Deus, ou você serve ao mal. Aos dois é impossível ao mesmo tempo. Tudo que você fizer, tenha uma certeza na sua vida: tudo que você fizer vai gerar reflexo na eternidade de outras pessoas. Que Deus fale ao teu coração, que Deus ajude você, antes de irmos para a ceia, a ter essa realidade muito clara na sua vida, como teve Neemias e fez questão de registrar para a posteridade, para todos nós. Um dia Jesus, Ele vai nos chamar ou virá nos buscar, mais cedo ou mais tarde essa realidade vai acontecer para todos nós. E hoje, no dia que se chama hoje, nós precisamos descansar na certeza de que nosso nome está no livro da vida do Cordeiro, na lista de Deus, onde consta o nome de todos os salvos. Se ainda não está o seu, ou se você não tem certeza disso, não perca mais tempo, entregue a sua vida para Cristo, clame o perdão do Senhor, e tenha certeza. E qual é a certeza que você faz, e como você vai ter essa certeza? Primeiro, fazendo só o que a vontade de Deus manda para a sua vida, abrindo mão de nós mesmos, o nosso orgulho, daquilo que nós queremos. Segundo, não vivendo de forma dissoluta, pecaminosa, como se o pecado não importasse, ou como se Deus fosse cego às nossas práticas. Quem está na lista do livro da vida abomina, teme o pecado e simplesmente foge dele. E por fim, quem tem o nome escrito no livro da vida, ele se importa com pessoas. Ele tem o desejo constante de levar pessoas para o céu. E sabe como ele faz isso? Tendo um testemunho irrepreensível. Jesus quer a sua salvação e a salvação daqueles que ele colocar no seu caminho. Não naquele dia, mas hoje. Hoje, tenha uma certeza: quando se fizer chamada, esteja lá, faça parte daquele grupo seleto que viverá a eternidade com Deus. Amém, meu povo? Baixe tua cabeça e feche teus olhos, nós vamos orar.
Dedique esse tempo ao Senhor, numa oração sincera e com seu coração extremamente aberto para o Senhor, confrontado pela palavra do Senhor. Não se faça de surdo, ouça a voz do Espírito Santo. Não feche seus olhos, seus ouvidos e o seu coração. Quando Deus chamar, quando Deus falar a tua vida, ouça a voz do Senhor, que morreu naquela cruz pela tua vida. Ore ao Senhor nesse momento. Se você tem certeza, isso é absoluta na tua vida, que seu nome está no livro da vida do Cordeiro, agradeça a Deus pelo privilégio. Mas se hoje você não tem essa certeza, clame pelo perdão de Jesus. Entregue sua vida a Deus e seja recebido por Ele na glória. Porque aquele que o nome é escrito no livro da vida, nada, ninguém pode apagar o que Deus ali registrou. Deus querido, como tua igreja reunida, Pai, eu te agradeço pela tua palavra ser viva, verdadeira, contundente ao ponto de transformar o nosso coração. Obrigado a Deus pelo que o Senhor falou através da vida de Neemias, através dessa lista tão extensa de pessoas, ó Deus, que foram libertas e que foram levadas. E que pena, Deus, vermos tantos nomes que não conseguiram aceitar essa verdade. Cuida do seu povo, ó Deus, de todos que aqui estão. Não nos deixe, ó Deus, estar fora dessa lista eterna. Salva teu povo, ó Deus, aquele que com sinceridade clama perdão dos seus pecados. Perdoa, Deus, nosso pecado, nossa imperfeição. Senhor, venha habitar em nosso coração e transforme-nos, ó Deus, cada dia mais a proximidade do Senhor. E todo aquele, ó Deus, que ora com essa sinceridade, eu clamo que o teu Espírito Santo, Deus, venha até essa vida, toque profundamente no coração, revele, Deus, o que está lá escondido e traga, Pai, uma salvação plena, completa e eterna para essa vida. Esse é o nosso desejo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.